Brasil, lá você aí de volta! Olá Brasil, olá você aí de casa, hoje estou de volta, era o que eu queria dizer, com dicas Netflix, com dicas de filmes hablados em espanhol para praticarmos. Sim, como vocês já devem ter visto eu falando em algum vídeo por aí, eu estudo espanhol, tô aí quase me formando, graças a Deus, sim. E aí quando vocês ficaram sabendo que eu estudo espanhol, algumas pessoas me pediram dicas de filmes, coisas na Netflix pra gente assistir em espanhol e praticar um pouco esta língua. A minha primeira dica pra você que estuda espanhol mesmo, se você não estuda, eu acho que vai ficar um pouco difícil, mas a minha dica é que quem já estuda espanhol, coloque as legendas em espanhol, porque aí você pega bem, isso também serve pra quem estuda inglês, assistir com legenda em inglês, pra você pegar melhor as palavras, às vezes aprender como escreve, que às vezes você sabe falar, mas você não sabe como escreve, e também isso te ajuda a fixar mais o vocabulário, então é legal colocar a legenda na mesma língua que as pessoas estão falando quando você estuda essa língua. Então tá, agora que você já colocou as legendas em espanhol, vamos pra dica do primeiro filme. A Pele que Habita, de Almodóvar, é um filmaço que tá aí na Netflix, facinho de assistir, e tem uma história muito surpreendente, assim, se você nunca ouviu falar desse filme, nunca não sabe da história, não assista ao trailer, não veja nada, só ligue e coloca o filme, porque essa história é surpreendente, eu acho que talvez seja um dos melhores filmes do Almodóvar, assim, desses mais recentes. Quando eu era criança, eu era apaixonada pelo Almodóvar, eu não sei porquê, quando eu era criança, adolescente, assim, eu assisti todos os filmes do Almodóvar, porque o cara lá da locadora ficava me dando, porque naquela época eu tinha locadora, assim, eu sou dessa época. E aí eu não lembro exatamente porquê, mas eu fiquei obcecada com Almodóvar e eu acho que eu tava nessa coisa de conhecer cada diretor. E aí quando eu fiquei mais velha, né, faz alguns anos, o Almodóvar me solta A Pele que Habito, um filmaço. Não quero falar nada da história porque esse filme é muito surpreendente, muito interessante, quero só que vocês assistam. Ah, e esse filme é falado em espanhol da Espanha. Uma série da Netflix também falada com espanhol da Espanha é Chicas del Cable, que são algumas moças que se deslocam pra Madrid pra serem telefonistas. Sim, o filme se passa naquela época que você tinha que ligar assim, telefonista, queria falar na casa do fulano, aí ela, peraí, e aí conectava lá e você falava com o fulano. Lembrando que o espanhol da Espanha, eles falam assim, eu não sei por que raios dizem que é porque um rei da época ali tinha a língua presa, ele falava assim, e eles falam com esse sotaque meio assim, precio, cero, cierto, até cuspi, mas eles têm esse sotaque, caso você estranhe, esse é o sotaque da Espanha. E eu achei Chicas del Cable bem um espanhol assim, bem gostosinho, bem facinho de entender, porque geralmente o espanhol da Espanha, quando eles falam rápido, eles falam assim, e você fica, oi, querida? Não entendi nada. Mas esse espanhol do Chicas del Cable é um bem gostosinho, dá pra entender bem. E essa série tem umas vibes meio de novela. Ela não tem, assim, ela não é uma novela, é uma série, mas tem alguma ceninha, alguma edição, alguma coisa assim, uma direção, às vezes, de uma cena que dá uma leve vibezinha de novela, mas assim, nada que te incomode se você não gosta de novela. E aí eu não quero falar muito, mas tem uma mina que precisa roubar um negócio da empresa lá dos telefonistas, só que ela descobre que um dos donos lá da empresa é um antigo amor dela da adolescência. É meio novela isso, né, na verdade. Mas enfim, rola e eles se encontram, aí coloca aquela música, tem umas coisas assim, mas é uma série bem legalzinha de assistir e boa pra praticar o seu espanhol da Espanha. Agora, 2 filmes argentinos, cujo sotaque já é um pouco diferente. Por exemplo, na Espanha eles falam llamada, com 2 L's. Já na Argentina, os 2 L's têm som de chamada. Por exemplo, cadeira é silla pros argentinos e na Espanha é silla. Então cada um tem um sotaque. Agora a gente vai entrar na Argentina, tem uma comédia que tava assim, eu assisti assim por acaso e eu amei essa comédia, se chama Dos Más Dos, 2 mais 2, que fala de 2 casais que resolvem fazer swing. Sim, os casais todos se pegaram ao mesmo tempo. Só que tem um personagem maravilhoso interpretado pelo Adrián Suar, que assim, anotem esse nome, porque esse cara é muito bom. Ele não tá muito confortável com a situação de fazer esse swing, de fazer essa troca de casais, e aí ele fica meio assim, e é ele que traz muitas das cenas de comédia, assim, porque ele não tá conseguindo se entender ali naquela situação, e o filme é muito divertido, super recomendo, espanhol da Argentina. Outro filme com espanhol da Argentina que tem quem? Ricardo Darín, porque Ricardo Darín está praticamente em 90% dos filmes da Argentina. Se você não conhece esse ator, recomendo você ir atrás dos filmes dele, que ele também é muito incrível. E O Segredo dos Seus Olhos é um filmaço, foi o segundo filme a ganhar um Oscar de filme estrangeiro, então ó, vale a recomendação. É sobre uma investigação de um escritor que tá escrevendo um livro e ele quer investigar uma situação que aconteceu no passado, uns 25 anos atrás, se não me engano, pra ele escrever o livro. Só que aí ele vai investigando, vai descobrindo umas coisas estranhas, e aí eu não vou falar nada, vocês têm que ver toda a investigação dele, é um filmaço
filmaço, assim, super bem dirigido. Gente, o filme ganhou um Oscar, tá? Fica a dica aí. A fotografia é maravilhosa, o Ricardo Darín, enfim, recomendo muito. Acabou, Jéssica? Não, não acabou, porque também tem um filme mexicano com a atriz de How to Get Away with Murder. O filme no Brasil se chama Uma Ressaca de 9 Meses, e aí conta a história de uma moça que tava numa festa do casamento de uma amiga dela, só que ela bebeu demais, e aí ela ficou com um boyzinho, e ela não sabe quem foi, mas ela ficou grávida. Então ela tem que descobrir de quem que ela tá grávida, ir atrás da pessoa, decidir se ela vai ficar com o bebê, o que ela vai fazer. E aí aquela comédia bobona, clássica, assim, tem umas cenas idiotas, tem umas coisas que você já sabe o que vai acontecer, mas é bem legal pra praticar o espanhol, pra você ver também como é o espanhol do México, que tem mais a ver com o resto da América Latina, porque só a Argentina tem aquele sotaque que eu falei da cadeira, que é sicha, só a Argentina e um pouquinho do Uruguai que falam assim. O resto da América Latina fala mais parecido com o México ou com a Espanha. E aí tem uma série que a minha professora de espanhol me recomendou, beijos, profe, maravilhosa, que se chama Merli. Só que essa série é falada em catalão. Sim, é uma língua que se fala em algumas pequenas regiões ali da Europa, se parece bastante com o espanhol, mas é bem diferente. É legal você colocar em catalão primeiro pra você ver como é, mas tem a dublagem feita pelos próprios atores no espanhol da Europa normal. Então você pode assistir um pouquinho em catalão pra você ver como é diferente, e é difícil, eu não entendi nada em catalão, mas aí você coloca dublado em espanhol normal, que é dublado pelo próprio ator de cada personagem. Então a pessoa falou em catalão e depois ela mesma se dublou no espanhol, então quase não dá pra ver, não incomoda muito, assim, se você não gosta de coisa dublada, não vai te incomodar muito. E a série é sobre um professor de filosofia que faz seus alunos pensarem fora da caixinha, digamos assim. É uma série bem legal, também recomendo. Então coloque aí nos comentários se você já fala espanhol, se você quer praticar, ou se você não fala nada, mas gostaria de não falar portunhol e pegar algumas palavras, algumas coisas aí pra praticar. Isso é muito legal, mesmo que você não fale espanhol, não esteja estudando, é muito legal pra você conhecer a cultura um pouco de cada país, o sotaque, as piadas. Por exemplo, nesse filme mexicano, eles falam muito assim, mear. Mear é como se assim, para de zoeira. Tipo, ai, não memes. Ah, estás meando? Meando seria tipo zoando, sabe? Então tem umas gírias legais pra aprender e tudo mais. Se inscreve aqui no canal se você é novo. Um beijo e até a próxima.